Minha irmã ia se casar em segredo, mas eu descobri por acaso, pois minha mãe me disse que era melhor eu não me aproximar, mas eu fui mesmo assim. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Mariana Almeida desembarcou no pequeno aeroporto de Phoenix no fim da tarde, sentindo o calor árido invadir seus sentidos assim que pôs os pés para fora do saguão. Ela tinha prometido a si mesma que jamais voltaria àquela cidade, mas a insistência constante de sua mãe, Carla, acabara por convencê-la a passar alguns dias na casa onde crescera. Durante 5 anos, Mariana afastara-se deliberadamente de tudo que remetesse ao passado, inclusive de lembranças dolorosas que preferia manter guardadas num canto obscuro da mente. Logo ao chegar, ela percebeu que algo não ia bem. A casa, antigamente tão cheia de conversas, agora parecia mergulhada em um silêncio desconfortável. O vento balançava as persianas da varanda, gerando um ruído baixo e quase inquietante. Carla abriu a porta sorrindo de um jeito meio contido e convidou a filha a entrar. O abraço de ambas foi breve, interrompido por uma frase enigmática da mãe. Filha, prometo que desta vez tudo será diferente. Carla disse, evitando encará-la diretamente nos olhos. Mariana não comentou. Deixou as malas próximas à escada e varreu cada canto da sala de estar com o olhar. Avistou, emoldurada na parede principal, a antiga foto de família. Ela, a mãe, o pai Tomás e a caçula Ana. A presença dele, mesmo que apenas numa imagem, fez uma pontada de saudade transpassar seu peito. Ainda se lembrava de como Tomás a apoiara quando começara a faculdade de design. Acreditava no talento dela, insistia que ela podia chegar aonde quisesse. Aquele olhar caloroso lhe vinha à mente nos momentos mais inesperados, sobretudo desde que soubera que ele tinha morrido sem que ela conseguisse voltar a tempo de se despedir. Carla, por sua vez, mexia na chaleira, oferecendo chá, café ou água gelada. Tudo parecia tão mecânico que Mariana logo captou a tensão ambiente. Decidiu recusar qualquer bebida por enquanto e retirar-se para o antigo quarto, no segundo andar. Ao subir os degraus, cruzou com a porta entreaberta do quarto de Ana. A irmã não aparecera para recebê-la. Talvez estivesse em algum compromisso, pensou. Porém, um estranho desconforto a dominou. Fazia anos que quase não falava com Ana, e a sensação de distanciamento entre elas era ainda maior do que imaginara. Precisava saber o que acontecera nesse intervalo em que esteve fora. Já em seu quarto, Mariana trancou a porta e abriu a janela para arejar. O ambiente mantinha o mesmo papel de parede floral e a escrivaninha em que costumava desenhar esboços quando ainda sonhava em trabalhar com artes. Tudo estava assustadoramente igual ao que deixara, exceto por uma fina camada de poeira e por uma tristeza inconfundível pairando no ar. Mais tarde, depois de um banho rápido, ela desceu para jantar. Encontrou Carla mexendo em panelas, esforçando-se para preparar algo simples. O jeito atrapalhado dela denunciava certo nervosismo. Mariana sentou-se à mesa, lembrando-se de todas as vezes em que a mãe e o pai brigavam por pequenas bobagens. Tomás invariavelmente saía para caminhar e esfriar a cabeça, deixando Carla chorando em silêncio. Aquilo a incomodava na adolescência, mas ela raramente se intrometia. Então, mãe, onde está a Ana? Perguntou, tentando soar natural. Ela saiu para resolver umas coisas. Logo deve voltar. Carla respondeu com a voz estranhamente abafada, sem desviar-se do fogão. O jantar decorreu com frases vazias, comentários breves sobre a viagem de Mariana e um elogio meio forçado ao tempero do frango. Nenhum assunto parecia fluir com naturalidade. Ao final, Carla recolheu a louça e pediu à filha que descansasse. Mariana decidiu que, para suportar o clima tenso, precisava rever o quarto do pai. Havia muito que não entrava ali. A porta rangeu ao abrir,
revelando um cômodo repleto de caixas e objetos cobertos por lençóis. O cheiro era de mofo e saudade. Fechou os olhos, lembrando-se da última conversa que tivera com Tomás, pelo telefone, quando ele perguntara se ela realmente não voltaria, ao menos para o aniversário de casamento dele com Carla. Mariana, ocupada com projetos na empresa, recusara. Jamais imaginara que aquela recusaria seria a derradeira resposta que o pai ouviria. Numa das estantes, encontrou um álbum antigo com fotos da família nas férias passadas em Lake Tahoe. Abriu o volume, sentindo os olhos marejarem ao ver sua própria imagem, adolescente, sorrindo ao lado de Tomás, ambos cobertos de neve. Folheou lentamente até perceber um envelope amarelado, sem destinatário. Ao puxá-lo, notou que estava lacrado e escondido entre as páginas. Com cuidado, rompeu a ponta do envelope e encontrou uma carta escrita numa caligrafia familiar. Era inconfundível, pois o pai fazia letras inclinadas para a direita. Minha filha, eu sei que você carrega muitas mágoas e que talvez não me perdoe por decisões passadas. Mesmo assim, desejo do fundo do coração que encontre seu caminho e volte a nos visitar algum dia. Se eu não estiver mais presente quando isso acontecer, peço que continue lutando pela harmonia da família. Não se afaste da sua mãe e da sua irmã. Somos imperfeitos, mas precisamos uns dos outros. Seu talento é imenso, Mariana. Eu te amo e acredito em você. As mãos de Mariana tremeram. Ela não conteve as lágrimas. Aquela era a última mensagem de Tomás, e ela só viera a conhecer seu conteúdo agora. Por que motivo ninguém a entregara antes? Ela guardou a carta junto ao peito, sentindo um nó na garganta. Precisava tirar satisfações. Precisava entender. Desceu as escadas correndo, ignorando a sensação de fraqueza que lhe atingia as pernas. Encontrou Carla na sala, sentada de cabeça baixa, como se adivinhasse que o pior estava por vir. Mãe, por que eu não recebi isto no dia em que ele morreu? Mariana balançou a carta diante dos olhos marejados de Carla. Por que eu estou descobrindo agora? Carla respirou fundo, tentando se recompor, mas a voz falhou. Eu não queria te deixar ainda mais triste. Achei que você ficaria com raiva. Tinha medo da sua reação e já estava tudo tão conturbado. Você nem veio ao enterro direito, você... Eu sei que não fiquei. Viajei no dia seguinte, mas isso não te dava o direito de esconder algo assim de mim? Mariana se viu incapaz de conter o volume das próprias palavras. Ele estava me pedindo para manter a família unida. Entende o que isso significa? Carla, encolhida na poltrona, cobriu o rosto. Mariana pensou em se aproximar, mas uma fúria surda a mantinha paralisada. Como ela ousara ocultar a última mensagem de Tomás? Por mais que tentasse se lembrar de algum gesto de carinho, tudo parecia desvanecer na raiva de agora. A mãe tentou justificar-se, alegando que, após a morte repentina de Tomás, a casa se transformara num cenário de dores e culpas. Disse que Ana passara a se comportar de maneira estranha, saindo sem avisar, enquanto Carla própria não soubera lidar com a perda. Toda vez que olhava a carta, sentia-se sufocada pela ausência do marido. Achara que, se mantivesse aquilo guardado, protegeria Mariana de uma dor ainda maior. A filha, porém, não conseguia engolir a explicação. Deu as costas e correu para o quarto, onde se jogou na cama abraçada à carta. Chorou baixinho, lembrando que Tomás sempre dizia que o tempo curava feridas, mas aquela parecia impossível de cicatrizar. Mais tarde, já sem sono, ela espiou pela janela e viu Ana chegando. A irmã entrou em casa em silêncio, parecendo nem notar que Mariana estava acordada. Uma parte de si quis levantar e confrontar Ana, perguntar por que diabos estava tão distante. Contudo, o peso emocional da carta a esgotara, e ela só conseguiu fechar os olhos, permitindo-se adormecer envolta em lembranças confusas. Na manhã seguinte, Mariana desceu para o café e Ana não estava à mesa. Carla murmurou que a filha saíra cedo de novo. Parecia haver um abismo de segredos naquela casa.
Mariana tentou acalmar o coração, bebericando o café amargo, mas tudo lhe dava enjoo. Pensava na carta, no último desejo do pai e, acima de tudo, na sensação de que algo enorme estava sendo omitido. Sentia-se duplamente traída, primeiro pela vida, que não lhe permitira despedir-se de Tomás, depois pela própria mãe, que ocultara a prova de amor e esperança que ele lhe deixara. Por mais que tentasse, não encontrava justificativa para tamanho silêncio. Se Tomás desejava união, por que Carla escolhera abrir um fosso ainda maior? Quando terminou de tomar o café, Mariana decidiu que permaneceria ali até desvendar tudo. Não se tratava apenas de honrar a memória do pai, mas também de tentar compreender qual caminho a irmã trilhava e por que tanto mistério rondava aquela casa. Em seu íntimo, ela temia que a mãe estivesse escondendo ainda mais verdades, e esse receio a deixava com o peito apertado. Antes de sair, lançou um último olhar à foto de família pendurada na parede. Os 4 sorrindo, o braço protetor de Tomás envolvendo Carla e as 2 filhas felizes, ignorando as turbulências que o futuro lhes reservaria. Mariana enxugou uma lágrima. Ela precisava ser forte, mesmo sem saber ao certo onde tudo aquilo terminaria. Na manhã seguinte, Mariana acordou com o coração pesado e a mente fervilhando de perguntas. Durante o café, procurou pistas sobre o paradeiro de Ana, mas Carla se limitou a dizer que a filha andava envolvida em alguns projetos e quase não parava em casa. Aquela desculpa soava vazia, incapaz de disfarçar a tensão que tremulava no ar. Determinada a não se deixar engolir pela angústia, Mariana resolveu passar o dia arrumando algumas caixas antigas no porão, na esperança de encontrar mais detalhes que explicassem o comportamento da família. Enquanto revirava embalagens de papelão, ela topou com álbuns de fotografias e pequenos objetos decorativos que o pai trouxera de viagens passadas. Cada lembrança despertava uma nostalgia confusa, um misto de carinho e dor. Em certo momento encontrou um velho casaco masculino, ainda com o perfume suave que Tomás costumava usar. Segurou aquele tecido contra o rosto e chorou baixinho, desejando por um instante voltar a ser criança para sentir o abraço incondicional do pai. Contudo, sabia que nada traria Tomás de volta e isso a fez engolir as lágrimas e seguir em frente. Ao subir para buscar mais caixas, ouviu vozes acaloradas na sala. Reconheceu a de Carla, entrecortada por palavras agitadas de outra pessoa. Seria Ana? Aproximou-se tentando não fazer barulho, mas tudo o que pôde captar foi a mãe pedindo calma, enquanto a voz da irmã parecia irritada, quase desesperada. Mariana arregalou os olhos ao perceber que a discussão envolvia um nome: Jonas. Aquilo foi como um soco no estômago. Por que a irmã mencionaria seu marido? Ou melhor, ex-marido? Naquele instante, pressentiu que o abismo familiar era ainda maior do que imaginara. Antes que pudesse se revelar, Ana saiu da casa, batendo a porta. Carla manteve-se imóvel no meio da sala, visivelmente abalada. Segundos depois, percebeu a presença de Mariana, que desceu os degraus com uma mistura de espanto e raiva. "Mãe, o que está acontecendo?" ela perguntou com a voz trêmula. Carla evitou encarar a filha, mas acabou confessando. Ana estava envolvida com Jonas e pretendia se casar em segredo. Mariana precisou de alguns segundos para digerir a informação, sentindo o rosto esquentar de indignação. "Casar? Com o meu marido?" repetiu, sem acreditar no que ouvia. "Mãe, isso é absurdo. E você sabia?" A mãe gaguejou, tentando justificar-se. Disse que descobrira tudo havia pouco tempo, que tentara impedir a filha de cometer aquela loucura. Mas Ana insistira que Jonas a amava e a fizera acreditar num conto de fadas. Mais do que tudo, Carla temia que a situação magoasse Mariana ainda mais, depois de todas as feridas mal cicatrizadas entre elas. "Você escondeu a carta do papai e agora tenta me poupar de outra traição?"
Mariana retrucou, os olhos já marejados. Ele falava de união, e o que vejo aqui é uma família despedaçada. Sem conseguir suportar a dor, ela largou tudo e correu para o carro, decidida a confrontar Ana. Precisava ouvir da própria irmã o que estava acontecendo. Durante o trajeto, ligou várias vezes para o celular dela, mas nenhuma chamada foi atendida. Desesperada, imaginou que, talvez, a encontrasse no local onde sempre gostava de ficar quando precisava pensar. Uma pequena praça perto da casa delas, onde havia um coreto antigo. Dirigiu até lá, saltou do veículo e avistou Ana sentada em um banco, o rosto apoiado nas mãos. Mariana aproximou-se devagar, tentando conter as lágrimas que teimavam em surgir. Assim que a irmã a viu, levantou-se de súbito, com a expressão assustada, como se temesse uma briga intensa. Mas Mariana, curiosamente, tinha as emoções contidas numa raiva fria, uma indignação profunda que a fazia tremer dos pés à cabeça. Então é verdade, ela sussurrou, sem rodeios. Você e Jonas? O silêncio de Ana denunciou sua culpa antes mesmo de qualquer explicação. Em seguida, a irmã confirmou, falando de forma atropelada que tudo começara quando Jonas aparecera em Phoenix, meses atrás, dizendo-se solitário e sem apoio. Ana, que se sentia deixada de lado por Carla e por Mariana, passou a enxergar Jonas como uma figura compreensiva. Quando perceberam, estavam envolvidos emocionalmente. A confissão soou como uma punhalada repetida no peito de Mariana, que tentou controlar a voz para não gritar. E você não pensou em mim? Ela perguntou, com o coração partido. Não pensou no quanto eu amei aquele homem? No quanto lutei para que ele tivesse sucesso, mesmo depois de a empresa dele ter falido? Eu trabalhei dobrado para sustentar nosso lar, enquanto ele reclamava que eu estava sempre ocupada. Se estava tão insatisfeito, por que não se separou de mim antes de vir aqui seduzir você? Ana chorou, pedindo desculpas e jurando que não planejava nada contra a irmã, mas que as coisas saíram do controle. Argumentou que Jonas lhe falara sobre o distanciamento de Mariana e dissera que o amor entre o casal morrera. Com a voz embargada, implorou que Mariana a entendesse, embora sentisse que jamais conseguiria justificar o injustificável. Mariana permaneceu alguns instantes em silêncio, encarando o rosto arrependido da irmã. Por mais que doesse, precisava saber de toda a verdade. Sentiu o estômago embrulhar quando Ana confessou que não apenas estavam juntos, mas pretendiam se casar dali a 2 semanas no Desert Blossom Hotel, esperando que Mariana nunca descobrisse. Uma fúria contida tomou conta dela. Sentindo as pernas bambas, ela virou-se de costas e voltou para o carro, sem mais palavras a dizer. Nos dias seguintes, Mariana atravessou momentos de apatia e revolta. Uma parte dela queria fugir novamente para Chicago, mas a lembrança da carta do pai a fazia sentir-se culpada por não lutar pela família. Além disso, o fato de Jonas e Ana pensarem que ela aceitaria o papel de enganada em silêncio a corroía por dentro. Carla tentava amenizar o clima, mas estava claro que não havia mais como fingir normalidade. Vez ou outra, Ana ligava, insistindo numa conversa, mas Mariana a ignorava. No entanto, quando descobriu a data exata do casamento, Mariana tomou uma decisão que marcaria para sempre o destino daquela casa. Se eles achavam que ela iria embora calada, estavam muito enganados. Com a ajuda de um contato no hotel, ela conseguiu informações sobre o local e a hora exata da cerimônia. Preparou-se para, no dia marcado, surgir em silêncio, vestida com roupas discretas e munida de toda a sua dor. Precisava ver com os próprios olhos até onde Ana e Jonas iriam. Chegado o grande dia, Mariana estacionou num canto isolado e caminhou em meio aos jardins floridos. O local estava decorado com arcos de flores e cadeiras alinhadas em tons de marfim. Parentes da família Almeida, amigos e conhecidos de Jonas aguardavam, conversando sem imaginar a tempestade que se aproximava. O noivo trajava um terno escuro, os olhos tensos, embora tentasse simular tranquilidade. Carla estava na primeira fila, aflita,
retorcendo as mãos no colo. Quando Ana apareceu, de braços dados com um tio que substituíra Tomás nessa função, um murmúrio de admiração atravessou a plateia. O vestido branco, esvoaçante, contrastava com o semblante nervoso da noiva, que visivelmente procurava algo ao redor. Talvez procurasse Mariana, temendo a qualquer instante ser confrontada publicamente. O celebrante iniciou o discurso habitual, falando sobre o amor e a importância de dois corações se unirem. Mariana manteve-se escondida atrás de uma coluna, respirando com dificuldade. Sua cabeça girava com lembranças de seu próprio casamento com Jonas, um evento simples, mas carregado de esperança. No instante em que o celebrante perguntou se havia alguém que se opunha àquela união, ela avançou, o coração batendo tão forte que julgou que todos pudessem ouvi-lo. "Eu me oponho!" gritou, num misto de raiva e tristeza. "Esse homem ainda é meu marido!" Um silêncio fúnebre tomou conta do lugar. Jonas ficou pálido e Ana levou a mão à boca, derrubando o buquê. Carla cobriu o rosto, antecipando o escândalo que temera desde o início. Mariana, sem se importar com a plateia, aproximou-se do altar e olhou firme para os dois. "Vocês acham que podem me excluir da vida de vocês e usar a minha ausência para justificar essa traição?" perguntou a voz embargada. "Que tipo de família é essa, em que se esconde uma irmã e uma filha do momento mais importante, e ainda por cima, com o homem que me jurou fidelidade?" Jonas tentou balbuciar que ela não entendera a situação, mas ela o silenciou com um gesto brusco. Virou-se para Ana, encarando a caçula com um olhar de decepção e dor. "Depois de tudo que passamos, de todas as lembranças que carregamos, você realmente escolheu ficar com ele, escondida, sabendo que eu acabaria descobrindo? Como você pôde?" Ana começou a chorar, mas, naquele instante, a plateia murmurou. Alguns parentes se levantaram, confusos, sem saber se deviam consolar a noiva ou questionar a farsa. Carla, desesperada, tentou levantar-se para acalmar a filha mais velha, mas Mariana continuou. "Talvez vocês mereçam um ao outro. Eu só vim aqui para expor essa farsa. Se vocês querem a bênção de alguém, saibam que não terão a minha." Foi então que Ana cambaleou, levando a mão ao estômago. O rosto dela empalideceu e ela caiu de joelhos, emitindo um grito de dor. Jonas se inclinou, segurando a noiva pelos ombros enquanto Carla corria para socorrê-la. Em meio ao pânico, as pessoas chamaram a emergência. Entre soluços, Ana confessou. Estava grávida de Jonas e a pressão daquele escândalo a fizera passar mal. Uma ambulância chegou rapidamente, levando-a para o hospital. Mariana, atordoada, seguiu atrás, embora estivesse tomada por um turbilhão de emoções contraditórias. Apesar de sentir-se traída, não queria ver a irmã em risco. Ficou parada no corredor do hospital, aguardando notícias ao lado de Carla, que tentava conversar, mas só encontrava um olhar vazio por parte de Mariana. Quando o médico saiu e explicou que Ana precisaria repousar, mas que o bebê estava bem, Carla desabou em lágrimas. Jonas, de olhos inchados, aproximou-se de Mariana, balbuciando um pedido de conversa. Ela consentiu, mas não houve reconciliação. Ele confessou que o relacionamento com Mariana esfriara quando a rotina ficou focada no trabalho, e que, ao procurar Ana, sentira uma espécie de conforto. Essa justificativa pareceu ainda mais ofensiva, pois não explicava o casamento secreto. Mariana exigiu o divórcio imediato, deixando Jonas chocado. Ana, sedada e pálida em um leito, chamou pela irmã. Contrariada, mas sem conseguir permanecer alheia, Mariana entrou no quarto e a encontrou chorando, pedindo perdão, alegando que fora ingênua. Mariana olhou para aquele rosto que um dia acreditara ser seu maior apoio na família. Em vez de gritar, puxou uma cadeira e suspirou, contendo as lágrimas. "Eu sei que você não planejou isso desde o início", disse com a voz trêmula. "Mas não posso perdoar agora. Você me machucou de uma forma que não consigo explicar. Ainda assim, espero que fique bem."
Apesar do rancor, havia um afeto genuíno. Se algo acontecesse à vida de Ana ou do bebê, Mariana jamais se perdoaria. Então ela saiu, prometendo que resolveria tudo de outra forma. Jonas, assustado, tentou evitar o divórcio, mas ela foi irredutível. Ele ainda estava oficialmente casado e o escândalo não seria apagado. Além disso, o amor fora enterrado sob camadas de mentiras. Os meses que se seguiram foram intensos. A papelada do divórcio corria em Chicago, enquanto Mariana partiu para Nova York, onde recebeu uma proposta de emprego irrecusável em uma grande companhia de design. Precisava mudar de ares e reconstruir a própria vida. Carla telefonava vez ou outra tentando reconstruir a ponte destruída. Falava que Ana seguia grávida, mas estava cada dia mais nervosa e fragilizada. Mariana mantinha a distância necessária para sobreviver ao caos que se instalara. Passado quase um ano, ela se estabilizara no novo emprego e alugara um apartamento modesto, mas acolhedor. Certo dia, recebeu uma ligação de Carla que a deixou paralisada. A mãe alegava que descobrira um esquema terrível. Jonas tentara forjar documentos para garantir que a casa de Phoenix passasse para o nome dele, simulando uma propriedade conjunta com Ana. Ele queria parte da herança deixada por Tomás. Em choque, Carla dissera ter encontrado provas claras de que Jonas planejava fugir depois que o bebê nascesse, levando uma quantia substancial de dinheiro. "Mãe, você tem certeza disso?" Mariana perguntou, sentindo o coração acelerar. Carla afirmou que um advogado local havia analisado os papéis e confirmado a falsificação. Indignada, Mariana compreendeu que o homem com quem se casara fora capaz de manipular não só seus sentimentos, mas também os de Ana, tudo em nome de uma ganância disfarçada de afeto. Por mais que doesse, ela entendeu que não havia absolutamente nada a resgatar naquele relacionamento. Jonas era uma figura trágica, obcecado por dinheiro e disposto a enganar quem fosse necessário. A notícia abalou Ana tão intensamente que ela entrou em trabalho de parto prematuro. O bebê não sobreviveu às complicações, e isso a mergulhou num abismo de depressão. Jonas, sem demonstrar arrependimento, sumiu por alguns dias, provavelmente arquitetando uma forma de escapar das acusações que o aguardavam. Carla temeu o pior, mas, pouco tempo depois, veio a notícia de que Jonas sofrera um acidente de carro ao tentar atravessar a fronteira do estado com documentos falsos. Ele falecera no local. Quando Carla contou isso a Mariana, do outro lado da linha, só se ouviu um suspiro longo. Mariana segurou-se para não desabar em prantos, mas não por amor perdido, e sim pelo fim trágico de alguém que, outrora, fora seu companheiro. Parecia que a vida cobrava caro pelos erros cometidos. Sem conseguir emitir um único juízo de valor, ela encerrou a chamada e passou as horas seguintes olhando para a janela, recordando do tempo em que depositara sonhos naquele casamento. Algumas semanas depois, Carla insistiu para que Mariana viesse a Phoenix ver como Ana estava. Hesitante, ela aceitou. Ao chegar, deparou-se com uma irmã abatida, chorando diante de um álbum de fotos. Sem trocar muitas palavras, sentaram-se no sofá e Ana estendeu a mão, mostrando uma imagem antiga em que as duas apareciam, ainda crianças, correndo no quintal. "Eu me lembrava de nós assim", Ana murmurou, a voz carregada de remorso. "Não sei em que ponto me perdi." Mariana engoliu em seco, apertando a foto entre os dedos. Não tinha uma resposta reconfortante. Entretanto, ao observar Ana naquela fragilidade, deixou a raiva se dissipar, percebendo o quão dolorosas eram as consequências de tudo o que acontecera. Ficaram um tempo em silêncio e então Mariana disse: "Papai pediu para a gente não se afastar. Ele sempre acreditou que podíamos lidar com qualquer tempestade se estivéssemos unidas." Ana assentiu, as lágrimas rolando pelo rosto. Carla, que observava de longe, aproximou-se, abraçando as filhas juntas, num gesto tímido, quase como se pedisse permissão.
Ainda havia feridas, mas talvez houvesse espaço para um começo diferente. Mais tarde, Mariana arrumou as malas para retornar a Nova York. Ao fechar o porta-malas, viu que Ana viera se despedir. A irmã a envolveu num abraço cauteloso, sussurrando: "Desculpa por tudo. Sei que não posso consertar o que fiz, mas espero um dia recuperar a sua confiança." Mariana, com os olhos marejados, limitou-se a apertar de volta o abraço, sem promessas de perdão imediato. A vida as colocara diante de uma tragédia familiar quase irreparável e não havia atalhos para superar tanta dor. Ainda assim, dar um passo na direção uma da outra parecia melhor do que manter um muro eterno. Quando enfim ligou o motor do carro e deu a partida, Mariana sentiu algo no bolso. A carta de Tomás que guardara consigo desde o dia em que a encontrara. Passara a mantê-la perto do peito como se fosse um lembrete constante de que, apesar das quedas, era possível encontrar forças para se reerguer. Enquanto dirigia rumo ao aeroporto, ela respirou fundo e sussurrou, como se estivesse falando diretamente com o pai: "Eu estou tentando, papai. Juro que estou." E naquele último adeus à casa onde crescera, restava a esperança de que as lágrimas derramadas pudessem, um dia, regar uma semente de reconciliação verdadeira. Por mais que o amor tivesse sido manchado pela ganância e pela mentira, a lembrança de Tomás e seu desejo de ver a família unida pairava no ar, como um lembrete suave de que o perdão, às vezes, brota das tragédias mais sombrias. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.